Bom, maio é o mês da família. E nós estamos desde a primeira semana, nos cultos de quarta-feira, culto da resposta, falando sobre família, sobre esse tema tão importante. Inclusive, nessa quarta-feira eu estarei pregando, se Deus permitir, sobre esse tema. Mas eu entendo que nós precisamos ativar a igreja para viver esse novo momento, aonde as nossas famílias estão realmente acessando o que Deus projetou para elas. E eu acredito que você concorde comigo quando eu afirmo que Deus não criou países, não criou empresas, não criou ONGs. Deus não criou essas instituições. As únicas instituições que Deus criou foram a igreja e a família. E Deus criou essas instituições para cumprir propósitos que Ele estabeleceu. E, inclusive, essas instituições são um retrato, a imagem do relacionamento que Deus deseja ter com o homem. Por exemplo, lá em Isaías 54:5, nós lemos assim: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Lá em Efésios 5, nós também lemos assim: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então eu trouxe aqui duas referências de muitas que revelam que o retrato da igreja e da família são uma referência do relacionamento de Deus com o homem. E eu posso aqui resumir tudo que eu li até agora em duas afirmações. Primeiro, a igreja e a família são prioridades para Deus. A igreja e a família são prioridades para Deus e são centrais no cumprimento dos propósitos de Deus para essa terra. Mas eu também posso dizer que se Deus prioriza a família, se Deus instituiu a família, eu nunca vi um plano de Deus se frustrar. Isso quer dizer que toda família que foi instituída por Deus foi criada para dar certo, amém? Inclusive em Gênesis 12, quando ele chama Abraão, ele diz: você será o pai de uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A tua família está nessa terra, querido. E se ela estiver no Senhor, há uma promessa, uma declaração: a tua família é bendita. E é o que a Bíblia diz. Só que mesmo sabendo disso, talvez hoje você não se sinta realizado na sua família. Talvez hoje você esteja vivendo situações bem diferentes do que você imaginava viver em família. Talvez hoje a sua vida se assemelhe àquilo que nós vemos acontecendo no mundo, em que famílias estão vivendo um verdadeiro campo de guerra nas suas casas. E isso não quer dizer que Deus mudou o que Ele determinou na sua palavra. Isso quer dizer que dois motivos estão atrapalhando a tua família de ser uma família saudável. E o primeiro motivo é que existe uma orquestração do mal que trabalha contra a sua família. Existe sim um trabalho do reino das trevas para desconstruir a sua família. Se a família é um projeto de Deus, automaticamente ela se torna um alvo do diabo. Então ele trabalha para roubar, matar e destruir. O papel do diabo na família é tornar algo criado para ser saudável, doente, até o ponto de destruir essa instituição, esse lar. E querido, eu quero assim ser bem sincero. Na verdade, hoje muitos estão procurando cavar um túmulo para a instituição família. Por exemplo, você vê psiquiatras como o britânico David Cooper, que disse que está na hora de eliminarmos a família completamente. Nós vemos também Kate Miller, do movimento feminista, lá na declaração, no manifesto feminista, que diz claramente que as famílias são estruturas patriarcais. Elas têm que ser eliminadas porque são instrumentos de opressão e escravização das mulheres. Nós chegamos também num renomado escritor chamado Gore Vidal, e ele diz que a sociedade deveria ser reorganizada. E o objetivo é eliminar a família como nós a conhecemos hoje. E qual é a proposta dele? É que haja uma autoridade central com o poder de controlar a população humana, a distribuição de alimentos e o uso de recursos naturais. A Bíblia tem um nome para isso:
espírito do anticristo, que já está no nosso meio, tentando desconstruir tudo aquilo que Deus criou. E é por isso que é natural que o divórcio se torne aceito, por algum motivo ou por motivo algum. É natural que 1 a cada 3 casamentos terminem em divórcio no Brasil. É natural que 70% daqueles que estão no segundo casamento digam que eram mais felizes no primeiro casamento. Também é natural que os filhos hoje afirmem que tem mais dor pelo divórcio dos pais do que pelo óbito, pela perda de um dos pais. Olha o tamanho do estrago. É por isso que estão querendo eliminar a diferença de gêneros, e o objetivo é que a liderança masculina seja retirada da família. É por isso também que as mulheres estão sendo forçadas a sair de suas casas para trabalhar, para produzir no mundo corporativo, porque agora a mulher não pode ser aquilo que Deus estabeleceu, e essa pressão está sobre as mulheres, e com isso os filhos estão sofrendo e tantas coisas estão acontecendo. Querido, é uma novidade ou não é isso que está acontecendo o tempo inteiro aí? O segundo motivo pelo qual muitos não estão com uma família saudável é que o seu núcleo familiar não está devidamente estabelecido. O que é isso, pastor? Você ou algum membro da sua família não conhece o devido papel que tem. E como não conhece, não o exerce. E isso é muito comum. Por quê? Porque nós estamos acostumados a fazer capacitações para prosperar os nossos negócios, a nossa carreira, para aprender a administrar e investir o nosso dinheiro, e isso é muito bom. Mas a verdade é que a maioria das pessoas não consegue lembrar o último momento, a última vez que lê um livro sobre família, sobre como criar filhos, sobre como ser um marido, uma esposa, como viver um casamento saudável. A maioria das pessoas não consegue lembrar de um curso que fez para se desenvolver como um membro de uma família. Não consegue lembrar. Quantos livros você leu recentemente sobre o assunto? Será que você sabe claramente qual é o seu papel como marido, esposa, como pai, como mãe, como filho, como irmão? Qual é o padrão de Deus para a família? A maioria das pessoas não sabe, ou então nem se interessa por isso. E é por isso que as famílias estão desajustadas. Famílias que estão centralizadas muitas vezes nos filhos, porque a rotina do filho é o que determina o que o pai e a mãe irão fazer, ou seja, as pessoas estão se tornando escravas das rotinas dos seus filhos, da agenda dos seus filhos, e não estão vivendo o que podem viver. Mas, querido, hoje eu não quero falar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, e é muito fácil a gente pregar porque a gente só fala aquilo que Deus disse, né? Então hoje eu só quero expor qual é a visão de Deus. Eu quero compartilhar um tratado bíblico sobre a construção de uma família saudável. E se você puder, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo de número 5. E eu vou ler a partir do verso 21 com você. E também vai ser projetado para você. Tá bom? Efésios 5, a partir do versículo de número 21. Diz assim o texto: sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Verso 28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará e se unirá à sua, e os dois se tornarão uma só. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Capítulo 6. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo.
honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Senhor, a tua palavra nos dá direção para todas as questões da nossa vida. E nós precisamos mostrar para esse mundo que mesmo com esse cenário tão complicado, é possível construir uma família saudável. Então, nos direciona. No nome de Jesus, amém. Queridos, a igreja de Éfeso estava enfrentando alguns problemas bem complicados. E esses problemas se resumiam a relacionamentos em conflito. Então, Paulo, nesse trecho da carta, ele busca exortar a igreja a resolver os seus problemas relacionais. E ele começa essa resolução de conflitos administrando os conflitos em família. É como se ele dissesse, olha, está tudo desajustado. O homem não é homem, a mulher não é mulher, o filho não é filho, o pai não é pai. Então deixa eu alinhar, deixa eu mostrar para vocês, porque a sociedade é reflexo da família e a igreja também é. Então ele ajusta, ele faz um ajuste e ele nos apresenta características para a construção de uma família saudável. E eu quero compartilhar com você essas características. Primeira característica de uma família saudável: o temor do Senhor é a base dos comportamentos e dos relacionamentos. Diga, o temor do Senhor. O verso 21 diz assim: sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Querido, a Bíblia não diz que o marido deve ter paciência com a esposa, porque a esposa sempre faz o que ele espera. A Bíblia também não diz que os filhos devem honrar os pais, porque os pais são maravilhosos, acertam em todas as decisões. A Bíblia também não diz que a esposa deve respeitar o marido em tudo que ele faz, porque o marido sempre tem a melhor opinião, a melhor opção, o melhor caminho para determinar o rumo da família. A Bíblia não diz nada disso. A Bíblia diz que nós devemos nos sujeitar uns aos outros por temor a Cristo. Nós tememos a Deus e por causa disso nós obedecemos a Ele. E a direção dele é que nós devemos nos sujeitar uns aos outros. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando eu temo a Deus, eu estou mostrando para Ele que eu acredito que obedecê-lo nunca me colocará em situações desnecessárias, mas eu sempre serei honrado por fazer aquilo que Ele espera que eu faça. Então, querido, a construção de uma família saudável começa claramente com uma vida saudável, uma vida estabelecida no centro da vontade de Deus. E às vezes, nós não estamos entendendo isso. Nós queremos uma família saudável, mas por algum motivo ainda não administramos a nossa vida. E por isso Paulo traz essa direção para a igreja. E o que eu queria dizer para você, com toda clareza, câmeras em mim se você puder, é que antes de Deus começar qualquer mudança na sua casa, hoje Ele quer começar uma mudança na sua vida. O melhor tempo do teu casamento começa nas decisões que você vai tomar hoje aqui. O melhor tempo na vida dos seus filhos começa nas decisões que você vai tomar hoje aqui. E você precisa entender isso. É desse jeito que funciona. Uma família saudável começa com uma vida saudável. E só existe vida saudável quando Cristo é o centro da nossa história. E é isso que Paulo está dizendo. Então eu vou resumir na versão de hoje. Olha aqui, já que vocês não conseguem resolver esses problemas, já que vocês não querem se sujeitar uns aos outros, então Deus está dizendo que todos devem se sujeitar por temor a Ele. Tem alguém que teme a Deus? Tem. Então vocês vão se sujeitar porque vocês temem a Ele. Ele é muito direto. E sabe por que isso é complicado? Era complicado lá e continua sendo hoje? Porque ninguém quer se sujeitar a ninguém hoje. Não é verdade? O que você mais ouve das pessoas é: eu não abaixo a cabeça para ninguém. E bate no peito se sentindo o cara, né? A mulher fala: eu não preciso de homem, né? Já ouviu? Ou já falou, não sei. O homem fala: também não preciso de mulher, né? Ah, eu não preciso de professor, não preciso de líder religioso, eu não preciso de nada, eu me basto, eu não preciso de ninguém interferindo na minha vida. Então o problema é que nós entramos numa família com essa mentalidade.
E nós não queremos, nós queremos que os outros nos sirvam, façam o que nós esperamos, nós temos uma lista de preferências e nós não estamos interessados naquilo que é importante para o outro. Quem é que está me entendendo, gente? E é assim que as pessoas estão estabelecendo as suas casas e as suas famílias. É um problema sério. Então, se há uma dificuldade de sujeição às pessoas, então façamos isso por temor a Cristo. E por isso eu te faço uma pergunta, de 0 a 10, o quanto você teme a Deus hoje? E temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é entender, é reconhecer que a vontade de Deus, por mais difícil que pareça ser, é sempre a melhor escolha. Pastor, mas por que temer a Deus é tão importante? Porque qualquer marido, esposa, pai, mãe, filho que teme a Deus, antes de qualquer decisão e atitude, vai pensar qual é a visão de Deus sobre aquela situação e vai agir em obediência a Deus. E é dessa forma que nós administramos conflitos e evitamos conflitos. Ou seja, ele jamais agirá contra a sua esposa, ela jamais agirá contra o seu marido, ele jamais agirá contra os seus pais e os pais contra os filhos, porque a prioridade dessa pessoa é agradar a Deus. É por isso que sempre que me pergunto, pastor, quais são os critérios para escolher com quem casar? Eu falo, olha, são muitos, mas o primeiro e principal é: decida se casar com alguém que ame mais a Deus do que a você. Porque na hora que a coisa apertar, essa pessoa vai correr para a palavra. Ela vai fazer o que a palavra diz para fazer. E com isso, você tem uma vida segura, porque essa pessoa depende do Senhor. É por isso que quando alguém chega e fala, pastor, conheci uma pessoa e ele é gente boa, é trabalhador e a família é boa, ele só não é crente, pastor. Assim, ele só não tem o principal, que é Cristo no centro da vida dele. E aí eu falo, você tem que resolver isso. Tem que resolver isso antes do casamento acontecer. Por quê, pastor? Porque o casamento já traz suas diferenças. E divergir naquilo que é fundamental para um casamento, que é a fé, que é a base da nossa vida, é um problema sério. É um problema sério. Porque a fé é o que nos dá princípios e valores. Então, se a fé é diferente, então os princípios e valores também serão. E isso é um caos para um casamento. Inclusive, quando você quiser vir na igreja, ele quer ficar assistindo o jogo. Né? Quando vocês tiverem filhos e você quiser criar o filho na igreja, ele vai querer criar o filho de outra maneira. E eu estou falando só de 5% dos conflitos que se tem quando a fé é divergente. Então, querida, a palavra é muito séria e muito direta nisso. E ela nos diz que a casa que prospera não é a casa que o cara é legal, que a mulher é gente boa, que todo mundo é trabalhador, que todo mundo sempre decide certo. Não, a Bíblia diz que a casa que prospera é aquela que é edificada sobre a rocha, porque quando vem os ventos contrários, ela não será abalada. É o que a palavra diz e determina para a nossa vida. Então, irmãos, essa igreja acredita muito na família. Nós temos vários cursos de família aqui. Casal-te para sempre, Homem ao Máximo, Mulher Única, Educando Filhos. Vai entrar o One, que é o curso para noivos. Você não tem desculpa para não receber as ferramentas que precisa para avançar. Amém? Segunda característica de uma família saudável: o homem conhece e exerce o seu papel. Nos versos 23 em diante, nós lemos assim: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Eu nem li tudo, porque são 7 versículos de instruções para os maridos. Nenhum membro recebe mais instruções na direção da palavra sobre a família do que o homem, do que o marido, do que o pai. Deus entrega uma responsabilidade maior. Isso não quer dizer que ele tem privilégios maiores. Pelo contrário, a quem muito é dado, muito será cobrado. E é o caso do homem. O homem precisa entender a sua missão, a sua função.
A régua é alta. E muitas vezes as pessoas confundem, porque pensam que isso quer dizer que o homem é um manda-chuva, e ele fala e todo mundo tem que obedecer. Mas, na verdade, o homem lidera servindo a sua família, suprindo as necessidades da sua casa, a começar pelas necessidades da sua esposa. O membro mais importante da sua família, homem, é a sua esposa. Ou seja, o maior valor deve ser dado a ela. Muitas vezes, o homem chega em casa, beija o filho, beija a filha, mas não beija a esposa. Abraça o filho, brinca com a filha, mas não passa tempo com a esposa. Isso está errado, porque os filhos precisam aprender que o núcleo familiar já era estabelecido antes deles chegarem. Já tinha marido, mulher, já tinha um núcleo, eles chegaram, eles vão se adequar, porque a prioridade é o casamento. Quem está entendendo, gente? E isso é fundamental. E o homem é a cabeça, porque ele deve exercer liderança, mas de que forma? Ele o faz em amor. E ele tem como propósito santificar a sua esposa. E como diz o texto, apresentá-la pura ao Senhor. Isso quer dizer que eu e você, maridos, vamos apresentar as nossas esposas ao Senhor. E se hoje nós fôssemos apresentá-las a Ele, e de fato estamos fazendo isso, será que Ele encontraria nossas esposas santificadas pela nossa liderança sobre a vida delas? Será que nós estamos fazendo a nossa parte? O marido é o líder da casa, mas não é porque ele é melhor ou mais importante, mas porque Deus deu a ele características físicas, emocionais, que o favorecem na condução da casa. O marido tem que ser cabeça, o marido não pode ser frouxo, só que não ser frouxo não é gritar, não é bater na mesa, não é dizer, eu que mando nessa casa tem que ser do meu jeito, não. Liderar é com uma postura de amor, como a palavra está dizendo. E às vezes, de repente, você ouve isso e fala, pastor, mas minha mulher ganha mais do que eu. Irmão, liderança não é definida por dinheiro, e sim por postura. Eu sei que por algum momento isso pode acontecer. Isso não é o normal, mas isso pode acontecer por um momento. Mas o homem tem que ter uma visão a curto prazo para resolver essa situação. Porque a função de provisão é do homem. E isso é fundamental. Isso não isenta de o homem entender a sua responsabilidade. Inclusive, em 1 Timóteo 5,8, Timóteo vai falar sobre aquele que não cumpre a sua função de sustentar a sua casa. E ele diz assim, negou a fé e é pior que um descrente. É muito sério isso. É muito sério. E por que é tão importante o homem entender que é cabeça? Porque os olhos estão aonde? Na cabeça. Então, o homem tem a visão do que está acontecendo, a visão do que pode acontecer. É um homem que consegue enxergar claramente aquilo que deve ser decidido naquela situação. Eu não estou aqui dizendo que a mulher não pode participar, não pode ter uma opinião melhor, porque hoje você tem que falar uma coisa, tem que falar também o que não falou, porque aí pega o vídeo e edita e fala que você é machista ou que você é feminista. É uma loucura hoje, né? Mas eu estou lendo a palavra aqui, né? Estou expondo a palavra aqui. Então, o homem ele tem a visão, uma visão, ele precisa ter uma visão do que está acontecendo. O homem precisa antecipar os problemas, ter uma visão ampliada, perceber se há algum perigo se aproximando do seu casamento, do seu filho, da sua casa. Eu não sei se mulher, você já reparou que às vezes o homem questiona certas amizades que você tem, né? Por que isso acontece? Porque ele consegue enxergar coisas que você não está enxergando. Ele está visualizando. Eu sei que para o outro lado também acontece, mas especificamente eu falo do homem agora. Eu vou dar um exemplo aqui muito simples, né? Você está dirigindo o seu carro, você mulher, e o sinal fica amarelo. Você vê o sinal amarelo e você decide se vai acelerar ou vai reduzir, né? O homem já tem, com essa visão ampliada, a percepção do sinal que está amarelo na frente, o sinal que está verde depois, o sinal vermelho depois. Então ele já vai calculando o que ele tem que fazer. É por isso que a ação de vocês é diferente. E aqui eu não estou dizendo que um é melhor ou outro é pior. Nós somos diferentes. Apesar de quererem dizer que homem e mulher são iguais, não são. Nós somos diferentes, amém? Então nós temos características diferentes. Então isso é muito simples. Então como é que essa liderança do homem? Ela é em amor sacrificial. E esse amor sacrificial tem 3 fundamentos, que é a compreensão, a cortesia e a comunhão. Você pode dizer compreensão, que é quando o homem consegue considerar de verdade as necessidades da mulher. É quando ele realmente entende
eu vou resumir o que é considerar as necessidades da mulher. É ouvir a sua mulher. Escutar a sua mulher. Mesmo que ela dê, assim, os mínimos dos mínimos detalhes daquela situação. Cada detalhe. 1971, era um dia ensolarado. Eu acordei às 4h35 da manhã. É o jeito da mulher de contar a história. O homem fala, nem lembro qual era o ano, aconteceu isso, é isso aí. Mas é o jeito. E quando a gente ouve a nossa mulher, nós estamos valorizando ela. Nós estamos mostrando, eu me importo com o que você tem a dizer, eu me importo com a sua opinião, eu me importo até mesmo com os detalhes que você está dando. Eu valorizo o que você tem a dizer. Ouvir a nossa mulher. Às vezes o homem tem a mania de dizer, bobeira isso que você está falando, bobeira isso que você está sentindo, para com essa bobeira. Irmão, se fosse bobeira, ela já tinha parado de falar e fazer há muito tempo. Mas se ela continua falando e fazendo, é porque não é bobeira. E você precisa ter atenção para isso. Nós precisamos ter atenção para o que elas estão dizendo, porque isso é importante para elas, é fundamental. Eu sei que às vezes elas podem até exagerar na percepção, mas nós precisamos entender claramente o que está sendo compartilhado. Inclusive, tem uma dica para nós homens fundamental. A forma com a qual nós falamos com a nossa mulher é mais importante do que o conteúdo da nossa fala. Você pode falar coisa mais importante, mas se for de forma agressiva, que não demonstre carinho, já era, irmão. Não vai ter resultado, não. Só se essa mulher for assim, muito cheia do Espírito Santo, né? Muito cheia, né? Agora, da mesma forma que você falar uma coisa não tão importante, mas com carinho, com paciência, você consegue muita coisa que você não conseguiria de outra forma. Então, nós precisamos valorizar, precisamos ser carinhosos, precisamos ser cuidadosos com as nossas mulheres. Um outro fundamento para esse amor sacrificial é a cortesia. Diga, cortesia. A Bíblia diz que a mulher deve ser tratada como o vaso mais frágil. Eu sei que hoje entendem isso como ofensivo. Por que eu sou mais frágil? Você é fisicamente mais frágil, emocionalmente mais frágil. Isso é biologia. Isso é muito claro. É fisiologia também. E muitas vezes as mulheres precisam ser fortes em demasia, decididas em demasia. Por quê? Porque falta a participação de um homem no processo, ajudando elas, suportando elas, direcionando elas, protegendo elas. Então elas têm que tomar a dianteira das decisões, elas têm que movimentar a casa, elas têm que resolver situações, porque o homem é omisso, ele é passivo, ele está focado em outras coisas. Isso é um problema sério. Mas eu também preciso falar com você, mulher, que tem esse costume de tomar a dianteira. Para que o teu marido possa fazer o que ele tem que fazer, você tem que abrir espaço também, tá? Você tem que abrir espaço, porque se você não der espaço, fica complicado. Então, seja paciente, ore pelo seu marido, e eu tenho certeza que as coisas vão mudar, amém? Eu creio nisso. As mulheres são fisicamente mais fracas, então a responsabilidade do trabalho pesado é do homem, Lá em casa, quem mais usa o carro é a Rafa. A maior parte da semana o carro está com ela. Mas quem abastece, quem calibra pneu, quem leva para consertar, quem tira a compra do carro, quem carrega a mala, sou eu, porque é o homem que tem que fazer isso. Pastor, a mulher não pode ajudar? Pode ajudar, problema nenhum. Mas a função é do homem, porque o homem tem força física. Somos nós que temos que fazer isso. Quando eu entrego o carro para ela, o carro está pronto para ela usar. Quando ela devolve, não está tão pronto não, mas brincadeiras à parte, é claro que é a nossa função, é o nosso papel. Então, o homem precisa usar a sua força para servir a sua esposa e aos seus filhos. Amém? O terceiro é a comunhão. Porque um marido cheio do Espírito Santo ama a sua esposa não pelo que ela pode fazer por ele, mas pelo que ele pode fazer por ela. O amor é uma decisão, não é um sentimento. Então, nós não podemos agir baseado naquilo que a gente sente naquele momento. Nós temos que agir baseados na nossa decisão de cumprir a nossa função, de exercer o nosso papel, independente do cenário. Vou dar um exemplo. Tem um demônio que ataca as mulheres chamado TPM, né? E muito forte às vezes parece que é legião, né? O negócio é forte assim, né? Tem um negócio que acontece que fica um tempinho, né? É nesse momento que não adianta devolver na mesma moeda. Não adianta gritar, não adianta se estressar. Sabe o que adianta? Dá um chocolate,
Sabe que adianta fazer um carinho, mesmo que tome um tapa depois do carinho, mas fez o carinho, fazer uns elogios, entendeu? Ó, vai fazer sua unha hoje. Aqui, já reservei no salão, irmão, isso aí, avivamento no casamento. Meu Deus, avivamento. Ou seja, resolve. Sabe aquele dia que a mulher arranhou o carro, e aí só te conta no final do dia, assim, que ficou com medo de avisar antes? Então, é nesse momento que ela precisa sentir o teu carinho, o nosso amor por elas. Sabe por quê? Porque as mulheres são conquistadas pelo carinho, pelo amor, pela segurança. E isso é tão importante, isso é fundamental, e é uma direção do Senhor. Então, querido, eu não sei o que é que você está sentindo pelo teu cônjuge nesse momento, mas como você ama, você não vive por sentimento, você vai abraçar ele, vai dar um beijinho, ele vai dizer, te amo demais, seu miserável, brincadeira. Pode fazer isso agora aí, ó. Pode abraçar ele, ela aí, ó. Dá um beijinho, entendeu? Aí, ó. Já tô garantindo depois do culto para você aí, irmão. Ó, depois você me agradece aí, tá? Então depois você me agradece. Como que isso é fundamental? Querido, mas preste atenção nisso. Se nós realmente amamos as nossas esposas, então nós odiaremos qualquer coisa que as desonre. Odiaremos. Nós temos que santificar as nossas esposas devidamente. Qualquer coisa que ameace roubar a pureza das nossas esposas é nosso inimigo mortal, irmão. Inimigo mortal. É por isso que o homem de Deus, que ama a sua esposa, ele rejeita pornografia, ele tem nojo de masturbação. Se tem aqueles grupos de WhatsApp que você não deixa nem tua esposa olhar porque é só besteira, você deveria sair desse grupo hoje, irmão. Porque se não honra a tua esposa, não honra o teu Deus e não honra a tua família. E você precisa tirar tudo aquilo que desonra a sua casa. Amém? Amém. Terceira característica de uma família saudável. A mulher vive como mulher. A mulher vive como mulher. Verso 22 diz assim, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Verso 24, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. E verso 33, no finalzinho, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Então agora, Paulo vem falar sobre o papel da mulher, da esposa. E é interessante que ele é muito claro em dizer que a mulher deve respeitar o seu marido em tudo. Deve tratar o seu marido com respeito. E aqui, queridos, quando nós falamos de submissão, é aquilo que alguns estão cansados de ouvir e outros talvez nunca tenham escutado. Submissão não tem a ver com inferioridade ou superioridade, porque aí fora querem desconstruir o conceito bíblico. Mas submissão é o seguinte, o casal tem uma missão, e essa missão é glorificar a Deus. Então os dois se submetem à mesma missão, é uma submissão. E juntos nós caminhamos para cumprir essa missão, que é glorificar o nosso Deus. Quem entendeu, gente? É por isso que a mulher faz o que o marido manda, mas ela age em prol da harmonia do lar. Ela entende o que é que ela precisa fazer para que a harmonia seja preservada. O casal tem uma missão, e essa missão precisa ser cumprida. Exemplos práticos são uma mulher que não desautoriza o marido na frente do filho. Uma mulher que não faz gastos sem estar de acordo com o seu marido. Uma mulher que não toma decisões sérias, importantes, sem ouvir a opinião do seu marido. Uma mulher que não fala mal do seu marido para terceiros, para ninguém. Porque quando ela vai falar do marido, ela vai falar palavras de bênção. Essa semana eu vi um vídeo que viralizou de uma mulher que ela fazia uma cara assim, engraçada, dizendo, é o que eu digo quando todo mundo está falando mal do marido e eu não tenho nada para dizer do meu. Já viu esse vídeo aí? Circulou aí. E é lindo, claro que ela tinha algo para dizer de mal do marido, mas ela fala para ele, para que ele resolva, e não fica amaldiçoando o marido dela na frente das pessoas. Então isso é muito sério, isso é muito sério. Tomar decisões de situações importantes sem acertar com o marido. Querida, eu sei que a nossa sociedade trabalha no rumo contrário, porque as mulheres são pressionadas a serem duras e independentes, enquanto os homens são levados a serem fracos e afeminados. As mulheres são encorajadas a deixar o lar
e lutar por um sucesso no mundo dos negócios, enquanto os homens são repreendidos por serem protetores, e o termo do momento é opressores demais, é opressão. E por isso muitas mulheres hoje ficam incomodadas com o fato de dizermos que os maridos é que devem cuidar da casa, sustentar a casa, alimentar a casa. Foi isso que Deus determinou. Não tem problema nenhum por um momento ser diferente, mas o homem tem uma visão para resolver isso, porque a mulher não tem o papel de sustentar a casa. E é interessante que uma irmã aqui da igreja é médica, muito bem sucedida, mas se tornou mãe. E aí ela começou a se apaixonar pela maternidade. Teve um filho, 2 filhos, 3 filhos. Começou a pensar no quarto: essa mulher aí, deixar longe da minha esposa. E ela, empolgada, porque ela disse assim: eu estou tão apaixonada por ser mãe, cuidar da minha casa, que eu deixo a medicina para poder cuidar da minha família. Essa mulher aí fora é vista como preguiçosa, como alguém que não tem alvo na vida, como alguém que é oprimida pelo marido. Mas não, é uma mulher que entendeu: para mim funciona muito bem. Minha irmã, se para você funciona bem trabalhar e cuidar da casa, glória a Deus. Se você está cuidando dos seus filhos, do seu marido, amém. Mas preste atenção se você não está tão focado também em algo que Deus nunca pediu para você. E isso pode estar atrapalhando aquilo que é o principal. Então nós precisamos de equilíbrio e precisamos entender o que é fundamental. O que funciona é o que está bom para você. E se está bom para você, se está dando certo, glória a Deus. Mas não seja dominado pelas pressões malignas que esse mundo tem levantado. O espírito do anticristo está entre nós, mas ainda bem que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E as nossas famílias vão prevalecer. E isso é um fato de muito tempo atrás, porque os conflitos no casamento foram originados no pecado original. Deus criou homem e mulher, e ao invés de Adão como cabeça, ter a visão sobre Eva e dizer: não vai conversar com serpente não, ele não fez nada. E ao invés de Eva, antes de comer o fruto, perguntar para o marido: vem cá, o que você acha disso? Ela simplesmente comeu e levou para ele. E ele, pior ainda, que ele poderia ter dito: ei, cospe esse negócio agora, nós vamos orar e pedir perdão a Deus agora. Ele podia ter feito isso, mas não fez, ele foi omisso. E como resultado, Deus pesou a mão dele. E uma das consequências foi que Deus disse para Eva: o seu desejo será para o seu marido. E por causa disso é que começou essa instituição de família. E aí, o que acontece hoje? A mulher quer governar e o homem quer ser um tirano, que quer ter sempre a última palavra. E essa confusão fica acontecendo, essa guerra fica acontecendo, e por isso muita família está sendo destruída. Os conflitos da nossa casa são frutos do estado caído da humanidade. E é por isso que muitos ainda estão acreditando nessas loucuras que falam, como a declaração do feminismo, que determina que o casamento foi sancionado para controlar as mulheres. Então o fim dele é uma condição para a liberação da mulher. Isso é muito sério, muito sério. Então, querido, para você, mulher, como é que você tem tratado o seu marido, os seus filhos e a sua casa? A Bíblia diz em Provérbios 14:1 que a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Será que você tem edificado a sua casa ou tem derrubado ela? O que é que você tem feito? Uma vez um casal entrou e falou: pastor, nós vamos fechar a célula. Eu falei: por quê? Porque eu não quero. A mulher falando: está muito cansativo, eu não quero. O marido dela: ela não quer, então eu vou fechar. Irmão, eu recebo tantas mulheres que oram pelos maridos se converterem. Aí eles têm uma casa na célula, o marido ama a célula e a mulher está querendo fechar a célula. Eu fico com uma preocupação, falo: não faz isso não, pelo amor de Deus. Porque é uma bênção tão grande, você tem uma célula na sua casa, você tem um marido comprometido com o reino. Meu irmão, isso está em escassez, tá? Não na atitude de Vitória, tá? Porque aqui só tem homem posicionado no Senhor, amém? Em nome de Jesus. Olha o que a Bíblia diz também em Provérbios 31:23. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Essa mulher sábia, o marido dela é respeitado na porta da cidade. No Antigo Testamento, irmão, a porta da cidade é lugar das autoridades. Ele é respeitado na porta da cidade. Só que às vezes,
O marido não é respeitado nem na casa do sogro, da sogra. Não é respeitado, porque a mulher não o protege, não o honra. E a imagem que tem do marido lá de fora é a pior possível. Querida, a coisa mais feia que existe é falar mal do cônjuge, irmão. Meu Deus, me dá uma agonia. Mulher reclamando do marido, meu Deus do céu. Ou marido reclamando da mulher. Sabe por quê? Esse negócio de reclamar não muda a vida de ninguém. A gente tem que conversar um com o outro, resolver isso. Em nome de Jesus. No público, a gente elogia. No privado, né, a gente vem com tudo, né? Tem que melhorar isso aqui. Tem que acertar aquilo ali. Nós temos que cuidar da nossa casa. Sabe, para o homem e para a mulher o sexo é importante. Mas para o homem, que é muito de toque físico, o sexo tem uma importância muito grande na escala. Então, você precisa se preparar e entender a cabeça do homem também. O natural, irmão, de um casal saudável é 2, 3 vezes na semana, tá, irmão? Ah, pastor, lá em casa é todo dia. Deixa de ser mentiroso também. Não precisa mentir, não. Falar a verdade aí, tá bom? De repente não sei. Não sei. Mas o natural é esse, irmão. Então, minha irmã, vença o cansaço e a preguiça. Em nome de Jesus. E entenda que isso é importante para o seu marido, mas também é importante para você. Só que o homem também tem que saber regar a planta, né, irmão? E como você já é um homem carinhoso, né? É natural que as coisas aconteçam naturalmente. Às vezes os homens falam assim, pastor, só eu que procuro, ela não me procura. Eu falo, vem cá, você é carinhoso com ela? Você cuida dela? Você ouve ela? Ela se sente valorizada por você? Porque se esse for um fato, naturalmente, ela vai começar a te procurar. Assim, não vai ser como o homem, porque o homem é um touro, né? O homem é desesperado por isso. Mas, com certeza, a coisa vai acontecer. Quem está entendendo, gente? Mas em quarto lugar, uma família saudável tem um núcleo familiar estabelecido por Deus, respeitado. Olha o que diz o verso 31. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. O que é núcleo familiar? Marido, esposa e filhos. A sua família é marido, esposa e filhos. Os pais são familiares, mas a sua família é mãe, é marido, esposa e filhos. E uma só carne só acontece, irmão, quando nós deixamos pai e mãe. Tem que cortar o cordão umbilical, irmão. Tem que viver a vida de vocês. Essa coisa de pai e mãe ficar bancando a vida do filho casado. Essa coisa de estar todo dia na casa do pai e da mãe, comer na casa do pai e da mãe, dormir na casa do pai e da mãe, estar o tempo todo ali. Irmãos, isso não é saudável. Porque se você está na casa do pai e da mãe, quem é que está cuidando da sua? Quem é que está arrumando a casa? Quem é que está cozinhando? Quem é que está preparando as coisas? Quem é que está planejando a rotina da casa? Vocês não estão convivendo. Como é que vocês conversam de coisas importantes na casa dos outros? Como é que vocês têm intimidade? Então, irmãos, quer ir sábado lá, vai. Mas a semana você tem que passar com a sua família, cuidando da sua casa. Amém? Pastor, tá mexendo no vespeiro aí, né? É desse jeito. Porque é o que a Bíblia diz, não tem outro caminho. Nós temos que estar na nossa casa. Eu e Rafa somos muito diferentes, irmãos. Eu vim de uma família mais rígida e a Rafa veio de uma família aglutinada. Pensa em algo diferente. E aí, o pastor faz uma oração, abençoa o casamento e agora eu e ela estamos na mesma casa. Cada um com uma criação. Foi assim comigo e é assim com a maioria. Então, qual é o nosso papel? Vai ser rígida porque a minha família foi rígida, vai ser aglutinada porque a família dela foi aglutinada. Não, vai ser do jeito que nós estabelecemos entre nós dois. Nós temos que decidir, fazer a nossa parte, ir caminhando, cedendo aqui, cedendo ali, isso é fundamental. Nós temos que ter paciência. Hoje eu estou até mais aglutinado também, agora, né? A Rafa está um pouquinho mais rígida também. A gente foi adaptando um ao outro e o casamento vai melhorando com o tempo, porque a aliança de ouro é de ouro e é o único metal que quanto mais velho é, mais valioso se torna. O teu casamento vai crescendo em valor. Vai crescendo em valor e isso é fundamental. Então, irmão, vou resumir com uma analogia. Quando os filhos moram na casa dos pais e não são casados,
O filho está jogando dentro de campo e o pai é o treinador que está no banco, o pai e a mãe. Mas quando os filhos se casam, os pais saem do banco de reservas e vão para a torcida torcer pelos filhos. E agora quem dita as regras são os filhos. É marido e esposa. É dessa forma que funciona. Não pode haver intromissão, porque isso é um problema. Então, filho e filha, viva a sua vida. Papai e mamãe, deixem seus filhos viver a vida deles. Amém? É o que a Bíblia diz. E assim serão uma só carne. Mas em quinto lugar, uma família saudável, os filhos obedecem à única ordem dada por Deus para eles. Sabe qual foi? Honrar pai e mãe. No capítulo 6, diz assim: filhos, obedeça a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Paulo diz que esse é o único mandamento, é o primeiro mandamento com promessa. Mas na verdade ele é o único dos 10 mandamentos que tem uma promessa. Ele diz: para filho que honra pai e mãe, os dias são prolongados e são melhores. É o que ele diz. Então, queridos, honra é obedecer, é valorizar os conselhos, é não ser negligente. E câmeras em mim para isso que eu vou dizer agora, irmão. É demonstrar respeito pelos pais de todas as maneiras, até mesmo com a nossa expressão facial. Pastor, que isso? Sabe quando o filho faz cara feia, faz cara de deboche? Você já viu isso? Outro dia a Rebeca fez isso, eu falei, coisa vai apertar para você, hein? É isso, 3 anos. Pastor, onde que está isso na Bíblia? Provérbios 30, 17. Os olhos de quem zomba do pai e zombando nega obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre. Até parou de rir, né? A coisa é pesada, irmão. Então filho não tem que debochar de pai e mãe não, tem que valorizar. Sabe por quê? Porque ele já tem muito mais estrada que você, irmão. E muito mais estrada do que a gente. Já conhece os atalhos, já conhece os problemas. E quando eles falam, falam porque amam. Então, esse mandamento é fundamental. Mesmo quando o filho se torna adulto, nós devemos honrar os pais em todo o tempo. Mostrar respeito a eles. Um filho não pode deixar de visitar o seu pai. Ficar vai uma vez ao ano visitar os pais. Eu não estou dizendo para quem mora distante, mas estou falando para quem tem condição. O filho precisa orar pelos pais. Nossos pais cuidaram de nós a vida inteira, na verdade vão cuidar para sempre, porque a preocupação nunca termina. Então, os filhos têm que valorizar os pais mais do que os amigos, mais do que namorada, mais do que namorado, mais até mesmo que o pastor, porque a honra diretamente nesse texto é para o pai e para a mãe, e isso é fundamental. Ninguém de fora deve ser mais importante do que quem está dentro. Quem está entendendo, gente? Inclusive, irmão, olha para as pessoas que são prósperas na vida. Não estou falando só de dinheiro, em todas as áreas. E quando você for observar, essa pessoa honra pai e mãe. E olha para quem até hoje não fluiu na vida. Sabe por quê? Porque não honra pai e mãe, não tem princípio de autoridade na vida. Então, quem não respeita a autoridade, irmão, não vai prosperar na vida. E com isso, por mais que tenha um potencial muito grande, as coisas não acontecem. Porque estão ignorando um princípio fundamental da palavra. Inclusive, a Bíblia diz que o pecado de rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Quem é rebelde é como um feiticeiro. O destino do rebelde será o mesmo destino do feiticeiro. E você sabe qual é o destino do feiticeiro. Então, filho tem que honrar pai e mãe. Pai e mãe. Quem não é bom em casa, sofre fora de casa. A família é a escola da vida. Quem vence na família, vence na vida. Então eu queria te dar um conselho muito simples. Se você ainda não casou, tenha como critério indispensável que essa pessoa seja ajustada na família dela. Que ela não tenha pendências com a família dela. Por quê, pastor? Porque se você casar com alguém que não fala com a mãe, não fala com o pai, não tem relacionamento com o irmão, sabe qual é o problema? Essa pessoa vai levar essa pendência que ela trouxe da vida solteira para dentro do casamento. Isso é um problema. E segundo, se essa pessoa é capaz de cultivar uma pendência com um pai e com uma mãe, o que vai impedi-la de cultivar uma pendência com você? Então, instrua essa pessoa a resolver. Pastor, já casei, o que eu faço? Ajuda a resolver agora.
O Senhor é contigo, amém? Isso é fundamental. Mas eu encerro falando dos filhos, porque os filhos estão assim, meu Deus, estou tomando de tudo que é lado. Mas diz assim, os pais abençoam seus filhos, ao invés de irritá-los. Olha o que diz o verso 4 do capítulo 6. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Irmãos, nós não podemos irritar os nossos filhos. E aqui eu não estou falando da rebeldia, da irritação quando o filho é rebelde, eu não estou falando disso. Mas inclusive eu queria te dizer uma coisa, quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Eu sei que nós enfrentamos desafios com os nossos filhos. Eu sei que muitas vezes não são desafios fáceis. Mas eu queria te encorajar a ter uma convicção no seu coração. Independente dos desafios que você enfrenta com os seus filhos, eles precisam ser vistos como uma bênção e não como uma provação. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Filho é presente de Deus. Então, independente do desafio, do cenário complicado, o seu filho precisa ser visto como uma bênção do Senhor na sua vida. Inclusive a Bíblia diz que eles são como flechas nas mãos do guerreiro, que devem ser lançadas ao alvo. Feliz é quem enche a sua aljava, ou seja, quem tem muitas flechas e lança essas flechas para o alvo. É uma bênção ser pai, é uma bênção ser mãe. E o nosso papel não é irritar os filhos, mas é lançá-los para a direção certa. Inclusive, eu não sei se você já reparou, mas a sociedade na qual nós vivemos hoje é bissexual. O teu filho adolescente, se não chegou ainda para te falar isso, vai falar. Lá na escola é só 2 ou 3 que não vivem essa realidade. E eu estou até em dúvida. Já ouvi isso. Essa é a realidade. Pastor, o que eu faço? Vou na escola e quebro tudo? Não, irmão. Você vai pegar a sua flecha, que é o teu filho, e você vai lançar para o alvo. E o alvo é Cristo. O alvo é a palavra, é o fundamento. Se tem casa torta, nós vamos construir uma casa reta do lado. E vamos apontar os nossos filhos para aquela direção. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Pastor, como é que os pais deixam os filhos irritados? Primeiro, através da superproteção. Diga superproteção. É quando o pai protege excessivamente o filho a ponto de sufocá-lo. Parece que não confia no filho. O filho não consegue desenvolver autonomia, tomar decisões. Ele se sente reprimido, esmagado. Até mesmo filhos que são casados. É complicado demais isso. Sabe um exemplo na Bíblia? Labão. Ele era super protetor e dominador. E ele enganou Jacó, que queria casar com Rebeca, e ele deu Lia. E aí, inclusive, eu não vou contar a piada não, porque não é engraçada não. Depois eu conto ela aí. É porque eu esqueci agora aqui. Mas ele é que Jacó, Labão era... Não, nem isso não, gente. Essa aí eu vou falar no final, você já pegou a minha piada aqui. Misericórdia. Mas depois eu vou lembrar, eu vou te contar aí. Mas, depois de um tempo, ele aceita que Jacó case com Rebeca, a sua filha mais nova. Então ele já estava casado com as duas, só que ele pede, fica aqui. Não vai embora não. E Jacó comete o erro, fica morando na casa do sogro. E aí a coisa começa a desandar, irmão, porque não tem que morar na casa de sogro e sogra, a não ser por um tempo, por uma necessidade. Mas tem que ter o alvo de sair. E aí, Labão gasta a herança das suas filhas. Elas ficam tão chateadas com aquilo, que eles fogem às escondidas de Labão. E ele perde as suas filhas, o genro, porque ele era um cara dominador, super protetor. E como disse a Nicole, esse Labão era mesmo um lambão, né? Que fez só besteira. Quantos pais e mães que são super protetores, querem controlar o filho em tudo. Querem controlar todo o processo para escolher a namorada, com quem casar, as atitudes que o professor tem que ter com o filho, que o líder tem que ter com o filho. Querido, tem gente que chama isso de amor, mas isso na verdade é abuso de poder. Nós não temos esse direito. Nós não podemos sufocar os nossos filhos. Não podemos fazer isso. Então, querido, ao mesmo tempo que a superproteção é um problema, do outro lado, o excesso de complacência, não perca o seu foco, o rádio já foi. O excesso de complacência também é um problema. Por quê, pastor?
Tem pai que é super protetor demais. E tem pai que é permissivo demais. E esse é um problema sério, porque em algum momento isso vai provocar a ira dos filhos. Estudos provam que os filhos que têm liberdade demais começam a se sentir inseguros e não amados. Em Provérbios 13, 24 diz assim: quem se nega a castigar o seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Inclusive, pai e mãe precisam estar muito alinhados na criação. Porque se não for assim, um vai ser visto como vilão e o outro como amigão. Se o marido trabalha o dia inteiro, chega em casa, é ele que chama a atenção, o filho vai falar: melhor papai nem vir para casa hoje, porque sempre que ele chega, ele vai me corrigir, me chamar a atenção, né? E da mesma forma, também não pode ser o contrário, um desajuste. Nós precisamos ter um alinhamento. Mas o pior de todos os erros que nós cometemos e que irrita os nossos filhos é o favoritismo. Favoritismo. Irmão, demonstrar favoritismo entre irmãos é um problema sério. Isso provoca demais a ira dos filhos, queridos. Você lembra da família de Isaac e Rebeca? Isaac preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó. E essa rivalidade foi crescendo, até que um dia Jacó se uniu à sua mãe para criar um plano para enganar o pai e o irmão. Olha a confusão quando tem favoritismo na casa. A coisa saiu do trilho. Jacó teve que fugir de Esaú, que queria matá-lo. A coisa ficou feia. Inclusive Jacó depois gerou filhos, e um deles foi José. E ele reproduziu o mesmo erro, porque José era o favorito dele. E por causa disso, os filhos ficaram enciumados, os irmãos, e acabaram vendendo José como escravo. Olha o tamanho do problema do favoritismo. Irmãos, nós não podemos comparar um filho com o outro. Não podemos tratá-los com favoritismo. Não diga coisas do jeito, do tipo: ah, por que você não é como seu irmão? Seu irmão conseguiu isso, você não conseguiu. Como é que pode acontecer? Você já viu seu primo? Seu primo é fera, ele é bom, mas não acontece nada com você. Nós não podemos usar virtudes e talentos de um filho como padrão para medir o desempenho do outro. Tem filho que é fera em matemática e em física, e tem outro filho que, se não se esforçar demais, ele não consegue, porque isso é característica. Mas esse que não é muito bom em matemática e em física, ele tem características de empreendedor, ele é visionário. Esse vai ser o milionário do futuro. E o outro vai trabalhar numa empresa, que não tem nada de errado nisso, vai ter um bom salário, mas ele não vai ser milionário. Então, irmãos, eu não estou aqui te estimulando a dizer: precisa estudar, não estou falando isso. Só estou dizendo que você não pode medir um com a mesma régua que você mede o outro. Quem está entendendo, gente? Porque isso aqui é fundamental. Comparação é algo destrutivo. Lá na nossa casa, nós não criticamos a Ana e a Rebeca, não. Cada uma é de um jeito. Parece que nem foram os mesmos pais que criaram. Não é assim? Cada uma é de um jeito. Rebeca, a gente já conhece o temperamento dela. A Ana está cada vez mais claro também. Então a gente trata diferente, mas valorizamos as duas. Inclusive a Ana estava enfrentando uns desafios de adaptação na creche. E aí, eu ainda resisti um pouquinho, mas depois a Rafa conseguiu me mostrar que era uma boa decisão. Nós mudamos ela para uma outra creche. Irmãos, só pelo método de ensino ser diferente, a Ana está voando. Por quê? Uma decisão simples. E às vezes a gente está insistindo que o filho tem que ficar ali, Mas o problema não é a escola, o problema é que aquele ambiente é feito para um perfil de pessoas. Não é feito para outro perfil. Então, não tem problema nenhum. Agora, se você mudou e o problema continua, aí é outra coisa. Então, nós temos que estar sensíveis a isso. Foque nas qualidades do seu filho. Estimule ele a melhorar aquilo que ainda não está bom. Você não é chamado para irritar os seus filhos, mas você é chamado para promovê-los. Eles são flechas e você irá lançá-los para o alvo certo, amém? Nossos filhos serão os empresários do amanhã, os médicos do amanhã, os presidentes e governadores do amanhã, os líderes que vão impactar esse mundo, mas muito mais importante do que isso, eles serão homens e mulheres de Deus, que honrarão os seus pais, que derramarão a glória de Deus por onde passarem, que construirão famílias saudáveis, que amam a palavra de Deus, que não vivem conforme a ordem desse século, mas renovam a sua mente diariamente, com o objetivo de comprovar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor.
Essas serão as características dos filhos dessa igreja. Eu declaro a bênção do Senhor sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre os seus netos, sobre a sua parentela. Eu não sei o que você viveu até aqui, eu sei que a maldição pode visitar até a 4ª geração, mas eu declaro pela palavra que a bênção do Senhor vai até 1000 gerações. É a partir de você, é através de você. Essa terra é abençoada, a tua casa é abençoada. Louvado seja o Deus da família. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. E talvez você escute o que eu estou falando e pense assim: pastor, mas lá em casa eu não tenho marido, não tem pai, como é que eu vou viver isso? Sabe como é que você vai viver isso? Você tem um ajudador, e o nome dele é Espírito Santo. E se ele é com você, não há quem seja contra você. A sua dificuldade é um futuro testemunho do que Deus faz na vida de alguém que fundamenta a sua vida nele. Pensa nisso, toda dificuldade é um caminho para um testemunho do poder de Deus. E você precisa ter essa certeza. E eu já vi muito time que terminou o jogo com 1-2 a menos em campo, mas levantou o troféu. Sabe por quê? Porque não importa se eram 11 jogando, se eram 8 ou se eram 9. O que importa é que todos eram submissos, estavam sob uma mesma missão. E com a presença de Deus, o poder de Deus, conquistaram a sua vitória. E é isso que eu declaro sobre a sua casa: vitória, saúde, sucesso, prosperidade, crescimento. As pessoas olharão para a sua casa e vão dizer: esses dados sobre a família do Brasil estão errados, porque eu conheço uma família que é saudável. Eu conheço uma família que vive algo diferente. Eu creio nisso. Você crê também? Mas existem pessoas aqui que precisam alinhar a sua vida antes de alinhar a sua família. Precisam começar uma nova vida com Deus da família. Você precisa hoje começar um novo tempo. E você participou desse culto, você percebeu que tem algumas coisas que Deus precisa alterar na sua vida. E você hoje quer dar esse passo. Então eu queria fazer uma oração com todos aqui presentes. Se você puder, feche os seus olhos. Eu quero dar oportunidade a você que hoje quer começar alinhando a sua vida com a vontade de Deus. E depois que isso acontecer, Deus vai começar sim a alinhar a tua casa. Eu creio nisso. Então, se você quer começar uma nova etapa de fé, uma nova vida com Jesus, ore comigo nesse momento, no fundo do coração, não precisa ser em voz alta, dizendo: Senhor Jesus, eu entendi que o Senhor é o Deus da família, e a minha família foi criada para ser saudável. Por isso eu te peço perdão pelos meus pecados, pelos meus erros, e te convido a conduzir a minha vida e a minha casa na direção das promessas que o Senhor tem para mim. E eu oro por isso no nome de Jesus. Amém. A igreja continua